Bem-vindos ao canal que te faz questionar, entender e acolher a sua mente. E que ainda não tem nome, né? Então vocês vão me ajudar nisso, tá bom? Bora lá! Hoje eu quero compartilhar com vocês um dos primeiros aprendizados que eu tive nos estudos de psicologia, focado em neuropsicologia. Gente, eu conheci uma história fascinante que eu quero compartilhar com vocês porque vale a pena, tá? Essa história, assim, plot twist atrás de plot twist, é uma história envolvente, encantadora e que fez toda a diferença nos avanços dos estudos das neurociências, neuropsicologia. Então fica aqui se esse assunto te interessa, porque eu posso te garantir que é uma história assim, ó. É uma história verdadeira, é uma história fantástica. E acho que é aqui nessa história que a gente conhece o verdadeiro Homem de Ferro, tá? Então bora lá. Imagina poder contribuir para os avanços nos estudos das neurociências, neuropsicologia, sem ser um cientista, sem ser um acadêmico. Foi isso que aconteceu com Finas Gage. Finas Gage era só um cara de 25 anos, lá do século XIX, e que trabalhava como operário numa empresa que construía ferrovias. Basicamente, o trabalho do Gage era o seguinte: ele tinha que tirar as pedras do caminho. Poético, né? Não, é literal mesmo. Então, onde ia passar a ferrovia, o Gage tinha que explodir as rochas que estivessem ali, né? Que atrapalhasse ali a construção daquele caminho ferroviário. O Gage cavava um buraco no chão, colocava pólvora, dinamite e utilizava uma ferramenta que ficou muito conhecida até hoje, que era uma barra de ferro de mais ou menos 1 metro de comprimento. Tava tudo indo muito bem, obrigada, até um fatídico dia onde a dinamite explodiu antes do esperado. Com a pressão da explosão, a barra de ferro atravessou o crânio do Gage. A barra de ferro pegou aqui do lado esquerdo, na bochecha dele. O seu olho foi indo assim na diagonal, até atravessar o crânio aqui em cima do outro lado e arrancando um pedacinho do cérebro do cara. Já começa a primeira surpresa dessa história agora. Pensa aqui comigo. Caso acontecesse um acidente dessa magnitude hoje com alguém, o que tu pensaria? Que o cara vai de arrasta, né? Provavelmente foi o que os colegas do Gage pensaram naquela época. Agora, vem cá. O Gage foi de arrasta? Não. O Gage sobreviveu a esse tremendo acidente. Incrível, né? Não só sobreviveu, como quando a barra atravessou o crânio do Gage, ele sofreu uma convulsão. Essa convulsão durou poucos minutos. Em seguida, ele já voltou à consciência e a próxima surpresa foi, além de ter sobrevivido, o cara voltou com memória, reconhecendo os colegas, tendo capacidade de fala. Então, ele estava falando e caminhando. Obviamente, o Gage foi retirado do local e enviado para o hospital, né? Só que assim, nos primeiros dias que ele estava no hospital, ele já dizia: eu tô me sentindo bem, eu tô ótimo, eu quero voltar a trabalhar. Só que o que acontece? Imagina, né, o estrago que fez no crânio do cara. Só que assim, gente, naquela época, lá no século XIX, né, qualquer ferimento que tu tivesse, era bem provável, assim, que tu pudesse pegar uma infecção. E foi isso que aconteceu com o Gage. Ele pegou uma infecção ali no buraco, no crânio, e ele teve que ficar cerca de 2 a 3 meses no hospital para cuidar dessa infecção. Passados esses 2, 3 meses de cuidados com a infecção lá no hospital, né? O Gage então é liberado para convívio social novamente e é liberado para trabalhar. E aí que mais uma surpresa acontece. Quando o Gage volta ao convívio social, os amigos começam a relatar que não o reconhecem mais. Começam a dizer que o Gage está completamente diferente, que ele se tornou outra pessoa. Contextualizando, antes do acidente, o Gage era aquele cara super amigável, sabe? Gente boa. Então ele fazia amizade facilmente com as pessoas, era gentil com as pessoas, tinha muita capacidade de planejamento a curto ou a longo prazo, tanto é que ele era líder lá da equipe, né? Então vocês podem imaginar o tamanho do comprometimento e da responsabilidade que ele tinha. Quando o Gage volta do hospital, ele volta sendo uma pessoa agressiva, grosseiro com as pessoas, provoca intrigas, já não consegue mais ter planejamento
curto, já não consegue mais ter planejamento a curto ou a longo prazo e fica praticamente insustentável ter uma relação de amizade ou uma relação profissional com o Gage. É exatamente essa mudança de comportamento do Gage que acaba chamando muito a atenção dos cientistas, dos estudiosos, né, dos acadêmicos daquela época. E esses cientistas acabam levantando uma questão que praticamente rege a neuropsicologia até hoje. Como um trauma cerebral pode influenciar no nosso comportamento, na nossa personalidade. Então é disso que a neuropsicologia vai tratar, né? Ela vai procurar entender qual é a relação do nosso cérebro com o nosso comportamento. Eu disse para vocês, essa história realmente é fantástica. E eu fiquei pensando um pouquinho sobre ela e relacionando sobre o pouco que eu já aprendi de neuropsicologia até agora. E vamos chamar atenção para alguns pontos. Vale lembrar que naquela época, né, no século XIX, não se dava tanta importância assim para o córtex frontal. Então, os pesquisadores, os cientistas, né, procuravam entender mais a parte de trás, assim, no fundo do cérebro, tá? E não conheciam muito sobre essa parte aqui da frente, achavam que não tinha tanta influência assim. A partir dessa história começaram as pesquisas, os estudos, né? E aí a gente começou a entender qual é a relevância, qual a importância, pelo que o córtex frontal é responsável. E aí, gente, eu lembrei também de um outro ponto. Provavelmente vocês já ouviram, né, dizer que com tal idade agora já é considerado adulto, deixou de ser adolescente. Depois passam uns anos, não, é com tal idade que já é adulto agora. Que o córtex frontal não está totalmente desenvolvido, não está fechado, né? Todos nós que somos animais, nós temos o sistema límbico. O que o sistema límbico faz? O sistema límbico, né, que não é aqui na parte frontal, ele vai trazer os impulsos. Então, ele vai estar cheio de ideia maluca. Ah, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Assim, ó. Atenda seus desejos mais sórdidos. Ele é meio doido. E aí, o córtex frontal vem para ser o juiz, né? O córtex frontal vai dizer assim, ó, para, Dani, com esse pensamento louco. Para, não haja assim, você vai ter um prejuízo pessoal ou você vai prejudicar o outro, né? E o córtex frontal é que vai fazer essa limitação, tá? Então o sistema límbico tá lá, vai mandar desejo louco para ti, só, né? Ele não tem esse filtro, tá? Então eu fiz essa relação também, né? Que o adolescente, o mais estereotipado aí que tu conhece, algumas características fundamentais da adolescência são justamente isso que aconteceu lá com o Gage, né? Provocar intriga, ficar respondão, não ter compromisso, né? Não cumprir prazos, não cumprir as tarefas. Então foi exatamente o que aconteceu com o Gage. Parece assim que ele virou adolescente de novo, né? E aí, gente, o que vocês acharam dessa história? Pra mim, o Gage é o verdadeiro Homem de Ferro. Deixa aqui nos comentários o que tu achou sobre isso. Se você se interessa por esse tipo de assunto, quer acompanhar a vida acadêmica de uma 30 a mais, siga esse canal aqui que a gente vai criando juntos aqui uma comunidade bacana de troca, né, de questionamento, de reflexão, de acolhimento. Então vai ter muito assunto pela frente e aqui é só a pontinha do iceberg, tá bom? Um beijo pra vocês.